Namastê. Boa noite, bem-vindos. Começando mais um satsang. Muito bom ver vocês aqui. Já faz um tempinho que eu não faço encontro, né? As últimas 2 semanas a gente também participou de um outro encontro que acontece um pouquinho mais cedo, né? Começa às 9 horas, mas que termina agora às 10. E alguns deles eu fui tradutor. É um encontro com um dos faculties, como a gente chama, um dos professores da Ueno Academy. Eles têm feito um lindo trabalho diário de oferecer ensinamentos e um vídeo com mensagens de sabedoria da Pritaji, do Krishnaji, todos os dias. Um videozinho. E eu sugiro que participe. Começa às 9 horas. Né? Para quem ainda não participou, vale muito a pena. Eu tenho traduzido alguns deles e tenho procurado participar de todos eles. E o número de pessoas presentes supera as 200, né? 200 e poucas. Tal. Então é muito legal. E esses encontros têm sido um suporte também muito legal, oferecido por Pritaji e Krishnaji para as pessoas do mundo inteiro, especialmente desenhados para os tempos de quarentena, que estão praticamente acontecendo no mundo todo, com algumas variáveis em alguns países. Mas lá na Índia, da onde o encontro deles é transmitido, eles também estão em lockdown, mais do que quarentena. Eles não podem sair de casa mesmo, tem que ficar preso lá. Né? E a gente está dando suporte também então a esses encontros. Né? Hoje resolvi voltar para casa, né, e oferecer o meu encontro aqui com vocês. Uma forma da gente preservar o nosso espaço, né, uma forma da gente honrar aqueles que não estão sabendo de outras coisas, né, também estão nas suas quarentenas, estão no seu retiro forçado, né, em casa, e passando por coisas desafiadoras, ou, por que não, né, fazendo um bom uso desse tempo de recolhimento, de aprendizagem, de interiorização, porque é uma oportunidade muito especial para todos nós. Né? Falei isso também no último encontro, 15 dias atrás, estou repetindo, porque eu vejo que é por aí mesmo. Né? Cada um de nós que tem as chaves, que tem as ferramentas, que tem as técnicas de meditação, os ensinamentos disponíveis, etc., né, e a presença de pessoas que estão juntos, né, oportunidade fantástica, porque como a gente não tem muito mais o que fazer, além das coisas de sustentação pessoal, né, cuidar da casa, cuidar da roupa, cuidar da comida, essas coisas, né, a não ser que você esteja na linha de frente, seja médico, enfermeiro ou alguma coisa assim, né? Se você está em casa, como nós aqui estamos também, e além das tarefas cotidianas, né, que a gente faz com alegria, né? Gostoso cozinhar, gostoso passar aspiradora, gostoso lavar roupa, gostoso passar roupa, tudo é legal de fazer, né? Mas pode não ser. Para muita gente pode ser um sofrimento. Né? Eu aprendi com meu querido mestre Osho, primeira vez que eu fui para a Índia, muitos e muitos anos atrás. Logo que eu cheguei lá, ele me indicou fazer alguns processos, os workshops, como eram chamados, um de 3 dias, outro de 5 dias, mais um outro de 5. Terminados esses processos, conduzidos por terapeutas muito incríveis e linhas diferentes e tal, eu fui
aprendendo a participar de uma outra atividade, né? Como muitos que estavam presentes e vivos, vivendo lá no ashram, em Pune, na Índia. E essas atividades eram chamadas de Work Meditation. Work Meditation, então, é uma coisa que eu aprendi lá e depois, mais adiante, eu implantei também num centro de meditação do Osho que eu tive em São Paulo nos anos 80. A Work Meditation consiste em você meditar ou fazer de qualquer atividade sua, por mais banal que seja, né? Tipo varrer um quintal, ou passar um pano úmido, ou polir um objeto de metal, ou limpar um vidro, ou descascar uma cebola, ou picar um tempero, ou enfim, né? Fazer qualquer coisa. Braçal, manual, a partir de um estado, né, de absoluta presença, foco e inteireza, né? Não é fazer algo a partir de um estado automático, e sim a partir de um estado de presença, né? Isso é a Work Meditation, a meditação do trabalho, a meditação da atividade. Então, lá no ashram, na época, era possível você ser designado a lavar um banheiro. Eu limpei banheiro, não muitos dias, alguns dias, né? Ao lado de diretores de empresas, diretores de hospital, tinham, enfim, pessoas que ocupavam altos cargos executivos, né? E estavam lá comigo com o esfregão na mão e, né, aquela escovinha de limpar vaso sanitário, ou limpando uma pia, por opção, né? Não focando mais na atividade, e sim no estado a partir do qual você faz uma tarefa, né? Se você estiver num bom estado, se você estiver fazendo uso daquele momento para sentir o cheiro, ver a cor, observar o movimento, observar uma textura, sentir o seu próprio corpo, observar seus pensamentos, observar suas emoções, etc., né? Qualquer atividade que você faça te traz os meios de você permanecer e aprofundar seu estado meditativo. Então isso é uma coisa que eu aprendi lá final dos anos 70, né? Faz bastante tempo já. Então, ficar de quarentena, para mim, é uma oportunidade de resgatar certas coisas, né? Porque, claro, muito mais gostoso poder encontrar gente, sair, fazer coisas fora, né? Mas, uma vez que estamos em casa e temos que lidar com as tarefas de casa, domésticas, né? Por que não fazê-lo a partir de um estado meditativo, né? Então é dessa forma que eu estou fazendo. Então, né, lavar uma louça, né, passar uma roupa, o que seja, as pequenas coisas, né? Tirar uma poeira, passar um aspirador, fazer uma comida, preparar um tempero, etc, etc. Coisas que uma outra pessoa que trabalha aqui em casa fazia pelo menos de vez em quando, né, 1 ou 2 vezes por semana. Agora a gente está fazendo, eu e a Elaine estamos fazendo aqui diariamente. Então, é uma grande oportunidade, né? Forçosamente ter que fazê-lo em sofrimento não é uma opção para mim, né? Então, algo que eu resgato, e algo que eu resgato no sentido de ser grato por um dia ter sido orientado, né, por um mestre a focar não naquilo que está sendo feito, como uma coisa dolorosa, uma coisa pesada, uma coisa chata, uma coisa entediante, uma coisa repetitiva, etc, etc. Mas, seja lá o que for que você esteja fazendo, fazê-lo com a observação no estado interno, né? Uma vez que a gente traga a nossa atenção ao nosso estado interno, qualquer coisa que você faça, qualquer coisa por mais simples e banal que seja, fica extremamente prazerosa, né? E aí a tal da quarentena, né, que seria um sofrimento, e deve estar sendo para a maioria das pessoas, né, especialmente que tem criança pequena em casa, ou quem não está dando conta, né, de todas as tarefas né, sobrecarregado, exausto, né, porque quanto mais arruma, mais bagunça aparece, esse tipo de situação, né, que é estressante, né, parece que nunca acaba o trabalho, na hora que você termina
fazer as coisas, já tem uma montanha de mais coisas para serem feitas tudo outra vez, e no dia seguinte de novo. Esse estado, né, que possivelmente boa parte das pessoas no mundo inteiro estão passando. Né? Algumas pessoas conseguem dividir as tarefas de uma forma harmoniosa, né, uma boa, né, ensinando os filhos também a assumir certas responsabilidades e ajudar no que eles sabem fazer, no que está ao alcance deles, e outros não, né? Para outras vira uma fonte de conflito. Estava vendo hoje mesmo um comentário a esse respeito, né? Uma matéria falando sobre isso, né? Que o aumento de violência doméstica aumentou barbaramente nesse período de quarentena. Né? Eu não me aprofundei em ler a respeito, mas achei interessante, porque as pessoas de fato não estão muito acostumadas a ficarem juntas. Né? Fica o mínimo possível. Né? No outro encontro comentei isso também, né, em que um casal recém-casado nunca ficou, né, na época estávamos com 2 semanas, né, de quarentena, e em 2 semanas eles já estavam se pegando, se odiando. Nunca ficaram tanto tempo juntos, né, recém-casados. E parece que a coisa está pegando para mais gente. Né? Ficar junto com uma outra pessoa que você vê, né, nunca teve junto com ela por tanto tempo, pode ser extremamente desafiador. Né? Para as crianças é legal, porque ficam mais tempo com os pais. Sim, é legal, desde que os pais estejam bem. Né? Uma criança ficar junto o dia inteiro com pai e mãe que estão se pegando, com certeza não é legal. Né? A escola fica um lugar mais gostoso de se ir. Né? Então, eu acredito que para cada de nós, esse momento está trazendo a possibilidade de enormes aprendizagens. E eu estou aqui abrindo mais uma vez esse encontro para a gente explorar um pouquinho, né, esse momento, explorar os processos pessoais pelos quais a gente passa e usar essa oportunidade, né, para a gente transcender qualquer estado negativo, né, transformá-lo, alquimizar, né, fazer uma alquimia e aprender a fazer uso de qualquer situação da vida para o nosso enriquecimento pessoal, para que a gente se torne uma pessoa melhor, né, e possa ajudar outras pessoas também a se tornarem pessoas melhores com aquilo que a gente aplicou em si mesmo, com aquilo que a gente está aprendendo. Então, muito bem-vindos. Eu vou pedir para quem quiser já aproveitar o momento, tá, e postar qualquer questão aqui na área de chat. Né? Não esperem eu ir muito longe. Né? Aproveitem já o espaço para isso, para a gente também já encontrar uma direção para o nosso encontro aqui. Né? O que é certo é que todos nós estamos juntos de alguma forma. Né? Virtualmente, separados, mas juntos em consciência, como nos lembra sempre um dos queridos professores da UENO Academy, Yuki Tesh. Né? Estamos aqui, né, juntos, muito juntos, né, num estado de compartilhamento da presença e da consciência, ainda que separados fisicamente, cada um em algum lugar, né, diante do seu notebook, do seu celular, do seu computador, e o que de fato não está fazendo nenhuma diferença. Né? Então esse espaço que a gente cria, esse espaço virtual que é criado, né, ele é tão precioso como, ou até mais, quando a gente se encontra presencialmente, fisicamente, em algum lugar. Né? Eu venho fazendo esses encontros já há muitos anos. Né? 9 anos, para falar a verdade. 9 anos. E a gente foi percebendo que é isso mesmo, né? Que onde um grupo de pessoas se reúne para ficar junto,
para explorar a si mesmo ou explorar alguma coisa que esteja se manifestando para ser vista, né? Cria-se uma egrégora, cria-se um campo. Né? A gente pode chamar de campo búdico, a gente pode chamar de egrégora, né? Pode chamar de campo de consciência. O fato é que a gente cria alguma coisa que nos mantém conectados. Né? E essa é a minha primeira e mais importante vontade, né? Esse é meu objetivo primeiro aqui, é criar os meios da gente se conectar. Eu estou vendo quais são os grupos de pessoas que estão proporcionando esse tipo de coisa. Né? A gente tem feito esses eventos, tem participado de outros, e tem sido muito interessante observar a vontade das pessoas. Como tem bastante gente, como tem gente. Né? Nós participamos também de uma meditação chamada Meditação do Campo Ilimitado, conduzida pela Prita Ji, por Krishna Ji, no final de semana, e aconteceu em 2 momentos, como vai acontecer no próximo domingo também, novamente, e tinham 1.000 pessoas, mais de 1.000, né, num deles, e 2.500 num outro. Todo mundo junto, né, virtualmente, meditando juntas e entrando num outro espaço. Tudo bem que era uma coisa mais global, né, tinha gente do mundo inteiro. Mas o número de brasileiros, o que me chamou a atenção, muito alto. Né? Então, se tinham 2.500 pessoas no mundo inteiro, tinha mais de 1.000 brasileiros. Isso me chamou muito a atenção. Né? Ou seja, mais da metade dos meditadores do mundo que estavam, né, presentes, meditando juntos, eram brasileiros. Né? Os outros 1.500 pessoas dos demais países aí do planeta. Eu achei muito interessante essa nossa abertura, essa nossa motivação de meditar. Né? Nós nem estamos necessariamente passando por um estado de crise, de sofrimento tão grande, né? Coletivamente. Né? Sim, tem pessoas passando por momentos muito, muito, muito tristes, né? Perdendo gente, perdendo amigos, perdendo... Né? E de uma forma muito, muito chocante. Né? Eu vejo os depoimentos de pessoas que estão, né, de um dia para o outro, perdendo uma pessoa que amam, né? E é uma dor forte, e não podendo se despedir e tal. E isso está acontecendo. Né? Está acontecendo dentro dos hospitais, está acontecendo... Né, nas linhas de frente, como eles chamam, né, dos serviços de saúde e tal. Por outro lado, o brasileiro tem alguma coisa, né? A gente é meio inconsequente também, né? Estávamos no carnaval aí há mês e meio atrás, né? Praticamente, como se não tivesse acontecendo nada, ou não pudesse acontecer nada de ruim com nenhum de nós, né? Para quem gosta de carnaval, para quem vai para a rua, né? Para quem vai viajar para algum lugar e participar da festa e tal. E a coisa já estava acontecendo. Né? E as pessoas não estavam se tocando, ou não foram bem informadas ainda. Né? De qualquer forma, nós temos essa vontade, além da nossa irresponsabilidade, né? Ou da nossa ignorância, nós temos essa vontade, essa alegria de viver, que é uma coisa que eu acho muito forte, especialmente no brasileiro. Né? Quem já viveu, conhece, né, culturas de outros países, especialmente da Europa, as pessoas são mais deprê. Né? Não tem essa alegria que nós temos aqui, essa conexão com a vida, que eu acho muito forte. Né? E isso é muito bom, é uma coisa do nosso multiculturalismo, né? Que temos imigrantes de quanto é lugar, somos formados por gente de tudo quanto é canto, e aqui essa mescla de culturas, enfim, criou um ser humano muito, muito legal. Né? Meio ignorante muitas vezes, bastante inconsciente, mas no cerne nós temos essa alegria de viver.
E o que nos torna também, porque não, um pouco irresponsáveis, boa parte das vezes. Né? A gente acha que nada vai acontecer com a gente, vai acontecer só com os outros, né? Que a gente está livre, né? de acontecer alguma coisa. Então vai para a rua, vai, não se protege, né? Não se cuida. Isso também está acontecendo. Mas quem está cuidando disso são outras pessoas. Né? Nosso foco aqui sempre é o de criar, o de fazer uso dos eventos, das situações, daquilo que a vida está nos trazendo, né? Especialmente nas nossas relações, que eu acho que nesse momento é uma das coisas que está sendo muito importante, né? Você ter a oportunidade de observar como você se relaciona consigo mesmo, como você se relaciona com o seu corpo, como você se relaciona com o seu trabalho, como você se relaciona com a sua família, como você se relaciona com os bichos, como você se relaciona com as plantas, como você se relaciona com o que está fora, com os outros, como você se relaciona com as pessoas que estão passando por outras coisas em outros lugares que você nunca foi, você nunca viu, mas que estão passando por coisas difíceis. Será que você está junto? Será que você está indiferente? Porque são pessoas tão longe que não tem nada a ver com você, então você nem presta muita atenção. Né? Como é que você se relaciona com o planeta Terra? Como é que você se relaciona com Deus, com o Divino, com a inteligência universal? Cada evento, cada situação, cada pessoa, cada emoção, cada pensamento estabelece também em cada um de nós uma relação. Ou seja, eu estou diante de algo que está acontecendo aparentemente fora de mim, com o qual eu tenho um bom relacionamento, harmonioso, pode ser, ou provavelmente eu estou em conflito, o que é mais provável. Né? Então, se eu fizer um resgate de como foram as minhas últimas 12 horas, minhas últimas 24 horas, melhor ainda, em quantos conflitos eu posso me perceber? Com quantas pessoas eu encrenquei só de ver a cara dela, só de ler uma notícia a respeito dela, só de ver uma postagem dela no Face ou em algum lugar, no Instagram. Para quantas pessoas eu olhei e torci meu nariz pelo que elas são, pelo que elas aparentam, pelo que elas dizem, pelo que elas não dizem, pela forma como elas agem, de alguma forma ou de muitas formas, sempre despertando em mim alguma coisa desagradável e negativa. Por isso que eu digo que é um momento muito interessante da gente observar os nossos relacionamentos, porque boa parte do tempo a gente está olhando para os outros, porque está fácil agora de olhar para os outros, né? A gente não tem muito o que fazer, além das tarefas que eu estava mencionando, né? E para quantas pessoas você olha, e o que você sente quando você olha para elas, seja lá quem for, pessoas conhecidas ou pessoas desconhecidas. O que as pessoas suscitam dentro de você? Que tipo de sentimento? De indiferença, ou de atração, de carinho, de compaixão, de raiva, porque a gente está vendo coisas o tempo todo. Né? Só que nós nos movemos de uma forma tão automática, né? Tão inconsciente do que se passa dentro, que a gente simplesmente vai emitindo julgamentos um atrás do outro a respeito do que a gente vê, como se isso não partisse de um sentimento que já está previamente instalado dentro da gente. Então o convite é, vamos ao encontro disso que julga, ao invés de ao encontro daquilo que está sendo julgado? É um desafio, né? É uma boa oportunidade a gente fazer isso. Porque, como eu já disse, a gente não tem muito mais o que fazer nesse momento
caso a gente não esteja tão interessado, né, ou acostumado a olhar para dentro, a gente vai ficar olhando para os outros. Né? É o que a gente tem para fazer. Né? Quem pode olhar pela janela e ver gente pela janela, ótimo. Né? Quem está andando na rua, interagindo com outras pessoas, ótimo também. Meio perigoso fazer isso. Né? Ou a gente vê pela televisão, ou a gente vê personagens de filmes, ou a gente vê personagens de novela, ou a gente vê apresentadores de notícia, ou a gente vê as notícias que mostram pessoas também passando por coisas difíceis, né? Boa parte delas. E quem é esse que observa as pessoas? Esse, ou isso que a gente chama de eu, né? Como está este que olha para os outros? Né? Então, eu comecei abrindo o encontro aqui mencionando essa grande oportunidade. Né? Estamos todos interessados em quê? Como é possível a gente ter algum crescimento se o nosso foco fica constantemente no que os outros são, no que os outros aparentam e no que os outros fazem ou deixam de fazer? Eu não vou sair do mesmo lugar. Né? Eu não sei se algum de vocês já esteve na cidade de Jaipur. Jaipur é uma cidade no Rajastão, norte da Índia, noroeste da Índia. E a Índia é um país que foi formado por inúmeros reinos, né? E um desses reinos, dezenas ou até centenas de reinos, pequenos reinos, né? E num desses reinos, lá em Jaipur, no Rajastão, que é uma região da Índia, o rei tinha, sei lá, 100 ou mais esposas, né? Coisa que era normal na época, para um rei, né? Que podia bancar todas elas. E uma das proibições para quem fosse esposa de um rei, né? Rainha, ainda que fosse uma em 100, era sair na rua, ver gente. Isso era proibido. Elas não podiam se expor. Então o que o rei fez? Ele construiu uma espécie de muro, uma fachada. É muito famoso esse. Né? Para quem nunca viu a imagem, é uma coisa vermelha, como se fosse a fachada de um prédio com dezenas e dezenas de janelinhas, né? E parece um prédio, só que do outro lado não tem nada, é só uma fachada mesmo, é só uma parede com janelas. E tem centenas, né, de janelinhas. Centenas não, dezenas de janelinhas, né? Umas 50, sei lá. E ele construiu isso para que as suas respectivas e inúmeras esposas pudessem olhar para a rua, né, dessas janelas. Esse lugar fica nesse palácio dele, né, chamado Cidade Vermelha, que ocupa um quarteirão enorme dentro do centro da cidade de Jaipur. Então, quando você está andando na rua, você olha para cima, você só vê aquele. Parece um prédio normal, né, só que do outro lado do muro não tem nada, é só uma parede mesmo. Né, e ele fez isso com uma forma de talvez facilitar a vida, né, das suas esposas, que podiam dessa forma olhar para o mundo, né, olhar o que está fora e passar o seu tempo desse jeito lá. E lembrei disso hoje, né, porque a gente tem visto muita gente, né, nos noticiários aí na Europa, na Itália, mas no Brasil também, que passa um dia nas suas varandas, né, cantando uns aos outros, um tocando um instrumento, outro dando uma aula de ginástica para um condomínio, etc. Né? Então criou-se agora uma nova cultura de habitar as varandas, né, e as lajes e interagir com as pessoas que você nunca viu, que você não conhece, que moram no prédio em frente, em algum outro andar, e que num determinado horário saem nas suas varandas para cantar junto, para fazer um exercício juntos, para tocar um instrumento, ou para bater palmo, para bater panela, né? O que seja.
E, enfim, novos hábitos, né? Novos hábitos. A nossa necessidade de interagir com outras pessoas, de olhar pela janela, é muito grande, né? Nós temos esse anseio, essa necessidade de interagir com outros, especialmente que estejam em situação semelhante à nossa, né? Está todo mundo trancado em algum lugar, no planeta todo, não é só isso, numa cidade ou em outra, né? O mundo inteiro está assim. As pessoas estão trancadas em casa. E a única forma delas interagirem com outras é por meio das suas janelas, né? Tirando aí os meios eletrônicos como esse que a gente está usando aqui agora, né? Então me chama a atenção essa coisa de olhar para fora, essa coisa de olhar para os outros, né? E que é habitual, é praticamente uma necessidade nossa, né? Olhar para o outro, ver se ele está pior ou melhor do que a gente, né? Se ele estiver melhor do que a gente, alguma coisa eu preciso fazer para ficar bem também, né? A gente se compara o tempo todo. E se ele está pior do que a gente está se sentindo, se você olha e vê que a pessoa está com a carinha mais deprimida, está mais triste, então, aí você vê ali a possibilidade de fazer alguma coisa também, né? Então, nós nos vemos refletidos uns nos outros o tempo todo, o que é bom, desde que a gente tenha consciência, né? Que tudo aquilo que a gente está vendo no outro é também um espelho daquilo que está se passando dentro da gente também. Então, esse é mais um dos aspectos que está sendo muito fortemente explicitado, né, por quem está confinado dentro de casa. Coisas que eu estou observando, né? Então, alguém gostaria de estar comentando alguma coisa? Por favor, aproveita, tá? Aproveitem. Aqui a gente tem essa oportunidade, né, de explorar rapidamente algumas coisas, né? Nosso tempo aqui sempre é meio curtinho, né? Muita gente espera eu fechar o encontro faltando 5 minutos, aí lembra de perguntar alguma coisa, lembra de falar alguma coisa. Tudo bem também, né? Mas eu vou falando aqui, né? E de um jeito muito solto, porque eu não tenho roteiro. Às vezes eu me preparo um pouquinho, às vezes alguma coisa já me chama a atenção durante o dia, como as coisas que eu já estou falando a respeito, né? São coisas que me chamaram a atenção nessas últimas 2 semanas e é legal vocês usarem também esse tempo para isso, né? Oi, Taza. Está sendo uma oportunidade para meditar e olhar para dentro. Eu comecei falando isso aqui hoje, né, Taza? Que grande oportunidade que a gente tem. Que grande oportunidade. Comecei falando até lá das experiências que eu tive no ashram do Osho, né? Em que a gente fazia coisas e fazia uso das nossas tarefas, nossas atividades, numa work meditation, né? E ficar dentro. A gente meio que talvez não saiba muito bem o que é ficar dentro, né? Para muitas pessoas isso é um desafio, né? Parece uma coisa meio tranquilo, né? Mas quem é que está olhando para o quê quando a gente olha para dentro, né? Que olhar é esse? Como é que você olha para dentro? O que é olhar para dentro? Quem está olhando para dentro do quê? Que olhos são esses? E o que é que esses olhos que olham para dentro enxergam? Julgam? É a mente que olha para dentro? É um sistema de comparação que olha para dentro? O que é olhar para dentro? O que é que você consegue enxergar de si quando você olha para dentro?
porque parece uma frase até feita, né? Olhar para dentro. Parece que todo mundo faz isso assim, tira de letra, né? Quando não tem o que fazer, ou quando acha um espaço durante o seu dia, ou quando faz uma boa terapia, né? Mas fazer terapia, você é facilitado por uma terceira pessoa que te devolve esse olhar o tempo todo. Ela que aponta, né? O terapeuta, ele aponta aquilo que precisa ser visto. E você é capaz de fazê-lo sozinho, de se sentar e entrar em contato com aquilo que você preferia eventualmente não ver? Como é olhar para aquilo que você não quer ver? O que acontece quando você se força, ou quando você insiste, ou quando você persiste, a olhar para aquilo que não quer ser visto por você mesmo? É um estado de conflito, né? Porque você quer olhar para aquilo que você não quer ver. Muitas vezes se estabelece um conflito aí, facilmente, né? Então, rapidamente a gente desiste, né? É mais confortável, mais agradável olhar para fora. Por isso que a gente olha tanto para fora, como eu estava falando até há pouco, né? Para a gente aproveitar a oportunidade de olhar para dentro, é necessário uma forçada de barra, né? A gente tem que fazer algo mais para olhar para dentro. Não é simples assim, fechar o olho e ficar numas. Você vai ver se você entra em devaneios rapidamente, né? A mente passa vários filminhos, né, interessantes e te desvia a sua atenção. Então, é muito fácil a gente perder é muito rápido, né? Nós temos estratégias muito eficazes, muito bem treinadas para escapar de si mesmo, né? Quando a gente quer olhar para dentro e faz um esforcinho, é muito rápido o momento que a gente desvia o olhar, né? Quando alguma outra coisa nos distrai, e quando nós cedemos a essa distração. Então, é algo a ser aprendido, né? A arte de olhar para dentro. Se você já faz ou já fez meditação, né, como o Tasa está sugerindo, né? Meditação é a arte de ficar consigo mesmo, né? Tanto faz se você está fazendo uma atividade prática qualquer, né? Como eu mencionei aqui hoje, né? Fazer qualquer tarefa caseira de limpeza, de organização, de conserto, o que seja. Você pode fazer de uma forma meditativa, né? Meditar não significa sentar em posição de lótus e entoando um mantra, né, por 1 hora. Não, meditar pode ser sim, executando uma tarefa que você quase que poderia estar fazendo automaticamente, né? No entanto, quando você traz a sua atenção plena, né, awareness, como a gente fala em inglês, né, total awareness, total consciência plena, aquilo que você está fazendo, a meditação acontece e você tem um ganho de energia enorme, né? Você fica muito energizado, você não se cansa, você pode ficar horas fazendo a mesma coisa que você não vai cansar. O corpo não cansa, porque você está ganhando muita energia pelo fato de estar absolutamente centrado e presente numa ação, né? Coisa de samurai, né? Mas que está disponível para nós, né? Quando todo o seu foco, toda a sua energia está direcionado para um único ponto e você se concentra nele, que seja fazer uma tarefa aparentemente insignificante, não tem muito valor, ninguém vai te dar nenhuma medalha, né? Nem reconhecer você por estar fazendo aquilo, você está fazendo aquilo porque você está fazendo aquilo que precisa ser feito. No entanto, você está fazendo uso daquele momento para concentrar a sua atenção, concentrar a sua presença. Aí isso se torna meditação. E quando a gente está em meditação, nesse estado, tudo pode ser visto, tudo pode ser aprendido, tudo pode ser reconhecido, porque você está aberto, está disponível. E aí o que precisa ser visto te é mostrado, né? Essa é a nossa arte, né? De olhar para dentro e meditação, como o Tasa está sugerindo.
Nem sempre é simples, pois conteúdos aparecem às vezes meio difíceis. Então, Taza, os conteúdos difíceis, eles só aparecem porque você está pronto para olhar para eles, né? Quando um conteúdo aparece durante uma meditação, ou do nada, né? De repente alguém te traz o seu conteúdo, né? Uma situação, uma circunstância, traz algo e você está atento, a situação traz o evento para você. E de repente alguma coisa aparece, ou alguém te diz, né? Nem sempre é verbalmente, né? De repente acontece alguma coisa e você se dá conta, né? É porque você está pronto. Sempre tem que haver uma parte nossa que está receptiva a ver. Aí o que precisa ser mostrado se mostra. É assim que é, né? Quando nós somos levados a olhar para coisas difíceis, né, que a gente não quer ver, a gente nem se dá conta, né? Nós temos mecanismos muito bem desenvolvidos de desvio de atenção, né? Desvio de foco. De repente, não quero olhar para isso, né? Vou lá fazer outra coisa, né? Vou abrir uma revista, vou ligar a televisão, vou ouvir uma música, vou dar uma volta, vou né, me enfiar em alguma tarefa aí só para não entrar em contato com aquilo, né? Nós temos estratégias sempre muito sofisticadas de escapar daquilo que a gente não quer ver, né? Mas quando a gente percebe que o que não quer ser visto, por mais difícil que seja, vem, e quando você, ao invés de entrar num estado de confronto com aquilo que está sendo mostrado, você relaxa, né? Você se abre para olhar para aquilo, você vai ver que aquilo que você supostamente acha que iria te trazer algum tipo de dor ou sofrimento se transforma em alegria. Em alegria. Eu vou repetir o que eu disse, tá? Quando você está diante de algo que supostamente você acha difícil, conteúdo difícil, algo com o qual você não quer entrar em contato, algo que você preferia não ver, nem ouvir, nem sentir, e você se arma todo para se proteger, se naquele momento você se desarmar, ficar disponível, interessado em olhar para aquilo que supostamente seria difícil e simplesmente olhar, isento do julgamento, isento do medo, você sai do estado de confronto, você deixa de confrontar o tal assunto difícil. E quando você sai do estado de confronto, aquilo que você supostamente acha difícil se torna fácil. E nesse momento em que aquilo que seria supostamente difícil se torna fácil, você sente uma imensa alegria. E o medo desaparece. Esse é um dos grandes ensinamentos de Sri Bhagavan, né? Tudo aquilo para o qual você se abre e deixa de confrontar se transforma em alegria. Só não é alegria porque você resiste. Resiste porque está acostumado a resistir ou porque tem ideias pré-concebidas de que aquilo que você vai estar lidando, mexendo, olhando, vai te causar algum tipo de dor. Então você já se arma, né? Já se prepara. Que nem a criança, né? Que já chora antes de tomar a injeção, já imaginando a dor que vai sentir quando o médico ou a enfermeira aparece com a seringa, né? E a agulha. Ela já entra em pânico. É meio assim que a gente age, né? E às vezes aquela picadinha não é nada, né? Quase sempre não é nada, mas a gente já reage antecipadamente a algo que a gente imagina que vai nos doer, né? Isso é sofrimento. Faz uns testes aí, para ver se é isso mesmo, né? Ver se dá certo isso que eu estou falando. Oi, Lúcia. Acredito que estamos vivendo um momento muito precioso, pois temos acessado inúmeros ensinamentos de pessoas muito diversas. Estou me reconectando muito com essas oportunidades. Isso mesmo, né, Lúcia? Estava falando, a gente tem tido encontros aí com um grande número de pessoas, né?
não só os encontros online, né, mas se você partir, né, dessa intenção primeira, né, de usar esse momento para se conectar consigo mesma, né, se conectar consigo mesma através do conectar-se com o outro, fica muito bom. É muito rico mesmo, né? Para aqueles que estão fazendo um bom uso desses tempos em que a gente pode ficar mais com a gente mesmo, sem entrar na angústia, né? Sem entrar no aspecto negativo da solidão, né? Muita gente vive, né? Tenho visto aí cenas de gente que não suporta ficar em casa e se expõe a riscos, né? E sai pela rua querendo abraçar, querendo falar, querendo ver, querendo comprar, querendo porque não suporta ficar em casa. Eu imagino que ficar dentro de certas casas seja praticamente intolerável, né? De casas muito simples, né? Pessoas que revezavam o uso de um espaço, né? Um chega de manhã, outro sai à noite, outro, né? De repente, criança, avó, avô, tio, tia, vizinho, cachorro, gato, periquito, e, né? Sogra, sogro, tá todo mundo dentro de uma mesma casa de 1 ou 2 cômodos, né? Nem imagino que seja, né? Mas deve ser muito difícil. Então consigo entender o sofrimento também de gente que não consegue, né? Tá passando por uma situação de confinamento mesmo, de aprisionamento, e não vê a hora de sair de dentro de casa e poder respirar fora, né? Fora da sala, fora do quarto, fora da casa, fora do prédio. Espero que nenhum de vocês esteja vivendo esse tipo de coisa, né? Isso já é uma outra história. Nós temos uma oportunidade aqui de olhar para este confinamento como uma oportunidade, né? E muita gente não consegue ficar confinado consigo mesmo, né? Não tem uma outra pessoa ali te perturbando o tempo todo. Não, a pessoa está sozinha, mas não consegue ficar consigo mesma, né? Não consegue. Então, é uma oportunidade, né? Fazer desse momento em que você não consegue ficar consigo mesmo uma porta de cura para um estado de conflito que talvez já exista desde sempre. Desde sempre. Você nunca se aguentou, você nunca gostou de ficar com você mesmo. Você sempre precisou olhar para outras pessoas e para outras coisas para poder escapar disso que tanto te atormenta dentro, né? E agora você é obrigado a ficar consigo mesmo, né? Tudo bem, a gente tem internet, a gente tem por onde escapar, a gente liga a televisão, a gente olha pela janela, a gente entra nas redes sociais, a gente faz um monte de coisa, se sobrecarrega de tarefas, né? Começa a fazer um monte de coisa que não precisava fazer, mas como não tem nada para fazer mesmo, então vamos fazer, né? Começa a arrumar a gaveta, começa a arrumar a pasta velha, começa a organizar a roupa, começa a fazer coisas que para ocupar o tempo, né? Porque ficar consigo mesmo é muito difícil, muitas vezes insuportável. Então, para a gente aqui, a nossa perspectiva deve ser outra, né? Vamos usar esses momentos desafiadores, entre aspas, né? Na verdade, são grandes oportunidades de você ficar um pouquinho mais em contato com aquilo que você sente de verdade, boa parte do seu dia, observando qual é a natureza dos pensamentos que você predominantemente tem. Eu sei, tudo bem, predominantemente seus pensamentos são negativos, né? Não tem muito como ser diferente. Se você parar para observar o tipo de pensamento que você tem, predominantemente, talvez 80% a 90% deles sejam negativos. Se você tiver 10 a 15% de pensamentos positivos durante o seu dia, talvez seja um recorde, né? Só observar isso já é uma grande aprendizagem, porque o que acontece?
uma vez que você está, de fato, com 80 a 90% de atividade mental, dando atenção a pensamentos repetitivos e negativos, que tipo de ação você acha que você vai realizar uma vez que você está sentindo e pensando certas coisas? Que tipo de vida você vai criar quando sai de casa? Qual é a qualidade de uma ação sua que está fundamentada num estado de negação, de expressão da dor, de ciúmes, de raiva, de inveja, de comparação, de julgamento? Então, só da gente poder observar o tipo de pensamento e de sentimento, de emoção que prevalece, né, nosso estado de vigília, né, 12, 14, 15, 20 horas do dia, não são pensamentos positivos. Em todo caso, mesmo se você consegue observar, que seja por 10 minutos, se você sentar e por 10 minutos, veja que tipo de pensamentos você tem nesses 10 minutos. E depois multiplica isso pelas horas do dia e veja o que acontece, né? É uma descoberta interessante. Nós somos dominados basicamente por pensamentos negativos o dia inteiro. E os pensamentos não vêm sozinhos, né? Eles vêm acompanhados também de sentimentos e emoções negativas. E aí você quer ser um cara legal, uma mulher boa, uma pessoa que faz coisas boas, que tem atitudes, né, positivas, que seja construtiva, criativa. Tudo bem, né? Mas o seu estado não vai mudar por conta das suas ações que não estejam enraizadas e fundamentadas numa emoção ou num estado positivo. Isso é uma chave muito importante, porque muitas vezes a gente entra, né, a gente desempenha um papel positivo e construtivo na vida, na nossa mesma ou das pessoas que estão no nosso entorno, que não está vindo de um bom estado, está vindo de um estado negativo. Você não se aguenta, você não se gosta, você não se suporta, você está o tempo todo em conflito. Então você acha que ao ajudar ou fazer alguma coisa positiva para os outros, você vai sair desse lugar, né? Uma espécie de inferno, né? A recomendação é, primeiro cuide do seu estado. Primeiro se dê conta da qualidade do estado que está dentro de você. E a partir daí, algo vai ser transformado, né? Mas não negue o que está predominantemente acontecendo dentro de você. A maioria das pessoas nega, né? Elas desconhecem a própria negatividade. Elas agem a partir de um impulso que foi gerado por uma emoção negativa, um sentimento negativo e um pensamento negativo. E acredito que ao fazerem as assim chamadas boas ações, né, esse seja o caminho para sair desse mal-estar interno. Não é. Não é. Se a gente quer se mover na vida como um agente de transformação, né, que vai participar de uma mudança no planeta para algo melhor, a gente vai ter que começar a observar um pouco mais sinceramente, né, com um pouco mais de verdade, que é o significado da palavra satsang, né, o que de fato está se passando dentro de você boa parte do tempo. E ao dar-se conta da qualidade do que você traz dentro de si, trabalhar, né, para encontrar a liberação disso tudo. Para isso serve a Diksha, para isso servem os satsangs, para isso servem as meditações, para isso servem os inúmeros processos que são oferecidos. Eu vou fechar o encontro aqui, vou me preparar para a Oneness Meditation, que vai começar aproximadamente em 15 minutos, né, às 23h15. Para quem nunca participou de uma ON, se é que algum de vocês nunca participou, ON a gente é uma abreviação de Oneness Meditation, né? É essa poderosa Diksha,
e presença que é transmitida pelos olhos do meditador, que vai funcionar também como um agente ativador de conexão, né? A Awareness Meditation, ela é essencialmente uma forma de você se conectar com o divino na forma que te é familiar, na forma que te é conveniente, na forma que você está acostumado. Então, durante a Awareness Meditation, você usa esses 20 e tantos minutos, são 20 e poucos minutos de fato, né? Para encontrar aquilo que você está buscando, para manifestar uma intenção de algo que você queira encontrar, ou descobrir, ou resolver. Procure escolher alguma coisa que seja importante para você nesse momento, nesse dia, nessa fase. Não pense nos outros, pense em você mesmo, seja bem egoísta, né? Volte-se apenas e tão somente para si mesmo, né? Trabalhe especialmente no seu estado, peça para ser liberado de alguma coisa que está te angustiando, está te perturbando, está te consumindo energia, está te impedindo, está te travando, está te paralisando, está te deixando com medo, essas coisas todas, né, que tempos de quarentena também trazem. Peça para ser liberado tudo isso e alcançar um bom e um belo estado que seja permanente. Tá bom? Finalidade da Awareness Meditation hoje é dedicada a isso. Então, nos reencontramos. Clique novamente no link que já foi enviado, né? É o segundo link, então eu vou fechar essa sala, vocês clicam no link e abrem novamente uma outra sala dentro de 10 minutos aproximadamente. Tá bom? Namastê. Gratidão pela presença de todos.